Encontraram? Muito bem, eu vou ler primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 9. A gente está tão acostumado a pregar Paulo, porque Paulo escreveu muito, que eu ia falando primeira carta de Paulo a Pedro, né? Mas foi Pedro que escreveu. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já? Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és bondoso, Deus, Deus da minha salvação, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti, eterno, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esse estudo de hoje é fruto de algumas conversas com alguns irmãos, não foi só um, foi alguns irmãos que venham pensando nesse tema. E às vezes, vocês não percebem, mas quando às vezes a gente conversa, a gente está treinando o sermão, ou o próximo sermão. Então, em algum momento, você vai falar assim, parece que é carapuça para mim. Se você pensar assim, parece que é carapuça para mim, você está em pecado. Porque não tinha que ter essa dúvida. É para você. E louvado seja Deus que é para todos nós. Tudo sempre, o culto. Da hora que nós chegamos aqui para ensaiar, a hora que o Reginaldo fecha a igreja, tudo é para você. Então não tinha que ter mais dúvida, né? Não tinha que ficar procurando carapuça, não, é tudo. Aliás, nem tem carapuça. Culto não é carapuça, é tenda de circo. Abrange tudo, né? O que você faz aqui, o que você faz lá fora. Então é fruto da conversa com algumas pessoas. Então em algum momento você vai identificar alguma fala que nós já conversamos. Vamos lá então. Pedro escreve: o fim da nossa fé. E eu acho interessantíssimo que a nossa fé tem um objetivo claro. Ela possui um fim, ela possui um lugar onde ela tem que chegar. Ela possui um lugar onde nós, consequentemente, deveremos chegar. Ela possui um destino obrigatório. É uma parada obrigatória, não tem. Já viu quando você está viajando e tem aqueles postinhos assim, tipo um drink no inferno, que está lá a placa, parada obrigatória, e você passa correndo. Mas a fé não é assim. A fé ela tem um fim, ela tem uma parada obrigatória, ou ela chega ali, ou nunca foi fé, ou nunca teve valor, ou nunca teve valia. O fim da nossa fé nada mais é, não transcende a nada do que a salvação de nossas almas. Se no processo a sua alma não for salva, você viveu, fez coisas, cantou, berrou, orou, leu, foi caridoso, mas nunca foi fé, foi ação humana, foi desejo humano, foi a sua própria força fazendo algo para se sentir melhor. O fim da fé é a salvação da alma. E eu preciso pensar nisso, eu preciso perguntar isso, se a minha alma está salva, se a minha alma encontrou essa salvação, porque é o fim, é a parada obrigatória, é o destino, é o objetivo pelo qual nós cremos, nós temos fé. E Pedro, de uma forma assertiva, ele diz, o fim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. E aí eu fiquei me perguntando esta coisa, porque nos confundimos. E aí eu lhe faço essa pergunta, o fim da nossa fé é o nosso chamado ou é a nossa salvação? E eu acho interessante que no meio do caminho, costumeiramente, nós nos embaraçamos com esses dois conceitos. E no meio do caminho, costumeiramente eu vejo crentes como sua parada obrigatória seja fazer alguma coisa na igreja. Então se eu não faço, eu não me sinto útil, eu não me sinto nem crente. Ora bolas, o fim da vossa fé é a salvação de sua alma ou o seu serviço a Deus? Precisamos nos perguntar e precisamos encontrar resposta. O fim da nossa fé é salvação ou chamado? Nós cremos para quê?
Eu quero pensar primeiramente numa vida do chamado à salvação, ou uma vida que vive em torno de sua fé, seus motivos seja fazer alguma coisa. É o famoso ativista, é aquele que impressionantemente, se não tiver algo nas mãos para fazer, ele não consegue se sentir amado, aceito, útil, ele não consegue se sentir de pé diante de Deus. Nós temos 2 homens, e eu conto para vocês que a leitura bíblica, ela é algo para mim transformadora. Recentemente nós tivemos uma discussão no grupo da leitura bíblica sobre se ler sequencial de Gênesis e Apocalipse, porque alguns irmãos estão fazendo aquela leitura cronológica, onde se lê um pedaço aqui, um pedaço acolá, enfim, e eu, claro, defendo a sequencial, mas não abomino a cronológica, eu abomino quem não faz a leitura bíblica, esse eu abomino, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e não volta vazia, independentemente do texto que você está lendo hoje. Mas para mim, na minha experiência, cada dia que passa, essa leitura sequencial me traz coisas que eu fico espantado, eu me sinto gloriosamente chocado com coisas que eu nunca havia percebido. E nesta semana, desses 2 homens que lutaram do seu chamado, do serviço a Deus, para encontrar o chamado da salvação, para encontrar a salvação, eu vi 2 homens que espetacularmente me surpreenderam. Em Êxodo 24, 9, capítulo de Êxodo 24, no versículo 9, diz: subiram Moisés e Arão, quem mais? Vamos lá de novo. Espetacularmente em Êxodo 29, no versículo 9, diz assim: e subiram Moisés e Arão. Tá bom, só aí. E 70 dos anciãos. Aí a Carol ministrando aqui, ela disse: nós estamos com os anciões. Eu, Jesus da glória. Eu corri para o tio Google, e não é de ver que pode? Anciãos, anciães e anciões. As 3 formas estão corretas. Está perdoada. Está perdoada não, né, que chegou a pecar. Mas, quem que subiu? Moisés, quem mais? Mas foque em Nadab e Abiú. Quando fala em Nadab e Abiú, você se lembra de quê? Quando fala de Nadab e Abiú, você lembra de quê? Fogo estranho no altar de Deus, 2 homens mortos por oferecerem fogo estranho, e eu também me lembro disso. Mas, meu Deus, nesta leitura deste ano eu aprendi que eles não se resumem a morrerem diante de Deus. Olha o que acontece aqui, eu não estou chocado com isso. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Eu era irado, eu odeio de corpo, alma e coração um homem do Novo Testamento chamado Simão Cirineu, porque ele pegou na cruz de Cristo e não foi influenciado, não teve uma farpa, ele carregou a cruz para Cristo e não se converteu. Mas na leitura desse ano eu achei 2 homens piores. Nadab e Abiú, quando eu li que eles ofereceram fogo estranho e morreram, tá bom. O tanto de gente que sobe no altar para cantar, pregar e dançar catira, e enfim, e seja lá o que for fazer aqui, sem a unção de Deus. É comum, eu disse, 2 homens ímpios que vão lá e oferecem e morrem, mas não eram 2 homens comuns, eram 2 homens que haviam visto Deus. Aí eu os odiei, e me odiei, porque eu nunca tinha visto falar disso. Eu não sabia que Nadab e Abiú haviam visto Deus. Mas eram 2 jovens de serviço, eram 2 jovens de chamado, que limpavam a igreja, que era filho do pastor, que eram ativos. Eram 2 jovens que faziam tudo, eu acho que eles lavavam, cozinhavam e passavam na igreja. Só não eram salvos, mas eram homens de serviço. Brinca não, que se não fosse dizimistas, seminaristas, bancário não era, naquele tempo não tinha. Mas enfim,
Eram dois homens, dois jovens que serviram a Deus e que viram a Deus. Quando eu li isso, eu falei assim, não, peraí, vou ler de novo, está errado. Foi assim, minha tradução desse ano está ruim, vou mudar. Eu procurei, não, eles viram Deus. Queridos irmãos, aqueles dois homens que foram mortos porque queimaram fogo estranho no altar, eles tinham visto Deus anteriormente. Não eram dois rapazes comuns lá do meio da multidão que acharam a porta. Não era o cachorro que entrou na igreja porque a porta estava aberta. Eram dois jovens que viram a Deus, que vinham no culto e sentavam aqui, que vinham ao culto e ouviam o sermão, mas que não haviam aberto o coração, que achavam que sua utilidade estava em fazer alguma coisa. Você precisa conhecer Jesus. E viram Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Aqueles dois jovens foram arrebatados até o céu, eles andaram nas ruas celestiais, eles viram a glória de Deus e posteriormente no seu serviço só sofreram a ira divina, porque não haviam sido salvos pela misericórdia e graça de Deus. Quando você tem uma vida, meu querido, do chamado para a salvação, quando você faz coisas para ser salvo, quando você faz coisas, quando você precisa fazer coisas na igreja, quando você precisa ser reconhecido na igreja, quando você precisa de aplausos na igreja, quando você precisa de que a gente fique te bajulando, meu querido, ainda que você ande nas ruas de ouro do céu, mais cedo ou mais tarde você sofrerá a ira divina. Meu Deus, eu disse, Senhor, eu preciso ler a Bíblia ano que vem. Eu já estou ansioso para ler o ano que vem, para ver o que eu vou ver. É sério, eu nunca tinha sabido que estes dois homens tinham visto Deus. Verso 11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Fizeram muita coisa não, mas viram, olha aí, mas viram a Deus e comeram e beberam. Quem estava ali? Nadab e Abiú. Filhos de Arão, homens do templo, jovens do templo, mas que só achavam que o seu trabalho era suficiente. Me lembro de uma história de Bela Vista, Goiás, o pastor lá de uma determinada igreja, era funcionário do Banco do Brasil, estava descendo e viu um conhecido do banco, cliente, e ele falou assim, bom dia, vai lá na igreja depois. Aí o amigo dele levantou a mão e disse assim, vou sim, depois vou lá dar uma forcinha. Ele disse que parou, voltou e falou assim, não vai não, não quero você na minha igreja, você não me apareça lá no culto. Espantado, ele falou, mas por quê? Ele falou, se tem um trem que eu aprendi de Deus, é que ele não precisa de forcinha de ímpio. Cara, ímpio, pegue sua oferta e enfie no seu fiofó. Ímpio, pegue a sua forcinha e enfie no seu nariz. Ímpio, pegue a sua forcinha que você quer dar para Deus e para a igreja e enfie nos seus ouvidos. Porque se tem uma coisa que Deus não precisa é de trabalho de quem não o conhece, não funciona do chamado à salvação. Não dá certo, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos envergonhar, nós vamos nos sentir preteridos, nós vamos bagunçar a nossa mente. Faz-se necessário conhecer Jesus Cristo. É muito comum, como pastor, ouvir, mas eu estou em dúvida do que é meu chamado, eu não sei o que é meu chamado. Querido, pare-se de preocupar. Pare de se preocupar com o seu chamado. Ele é secundário, ele não é importante, não é o mais importante. Talvez a gente devesse, na quarta-feira, parar de orar pelo seu chamado e passar a orar pela sua salvação. Porque o que você precisa de fato e de verdade é ser salvo. Porque o que você precisa de fato e de verdade é ver Jesus Cristo. Mas a Bíblia volta a mencionar esses dois homens que queriam ir do chamado à salvação. E ainda no Êxodo 28:1, olha o que o Êxodo 28:1 diz desses dois homens. Depois tu farás chegar a ti, a teu irmão Arão e a seus filhos, com eles no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Serem pastores,
a saber quem? Arão. E quem mais? Eleazar, Itamar, os filhos. Mas aí acalmou meu coração. Porque Eleazar e Itamar parece que fizeram alguma coisa boa. Que eu saiba, eles não morreram diante do Senhor. Depois vamos pesquisar. Mas estavam dentro daqueles que faziam os ofícios na casa, que administravam o ofício sacerdotal, dirigiam o templo. Mas lá em Levítico 10, olha que guinada na vida desses dois homens que lutaram do chamado para chegarem até a salvação. Olha a guinada que aconteceu no Levítico 10, verso 1. E os filhos de Arão, quem de novo? E os filhos de Arão, quem de novo? Tomaram cada um seu incensário, afinal eles trabalhavam, cozinhavam, faziam isso ou aquilo, organizavam festa, limpavam a igreja, eles eram os caras do trabalho, eles tinham a moral, eles tinham adquirido o direito de fazer o que quisessem na casa de Deus. Aí Nadab e Abiú chegaram no templo, tomaram cada um o seu incensário, e por si mesmo puseram neles fogo e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não havia ordenado. Deus não havia pedido a eles aquela oferta. E então saiu fogo de diante de Deus e os consumiu. Quem? Nadab e Abiú. Os filhos do sacerdote, os homens do chamado, os homens que faziam, e os homens que viram Deus, os homens que estavam entre aqueles que administravam o templo. E saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, foi lá ser portador das más notícias: olha, Arão, seus filhos, Nadab e Abiú, isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão, cujo coração conhecia Deus, cujo coração temia a Deus, calou-se. E vida que segue. Incrível, parece até frieza de um pai. Seus dois filhos acabaram de morrer. Arão o chama, lhe dá a notícia e diz: é o que Deus disse, ele seria glorificado. E Arão simplesmente se cala. Deixa eu te contar uma coisa. Sai dessa neura de chamado, do que é meu chamado, do que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu não sou amado. Se eu não fizer, eu não sou útil. É mais do que isto. É muito mais do que isto. Mas também, incrivelmente, tem um homem, agora um só, espetacular homem, que viveu uma vida da salvação ao chamado. Então não se faz coisas na igreja para ser salvo. Mas quando eu sou salvo, quando eu entendo essa relação com Jesus Cristo, e sou salvo, aí sim eu devo fazer grandes coisas para Deus. Minha vida, seja lá o que for, eu devo entregar no altar de Deus. Então, se Nadab e Abiú foram do chamado à salvação, quero dizer para você que Paulo, ele foi da salvação para o chamado. Ele fez o caminho inverso, o caminho certo. E aí Atos capítulo 9. E Saulo era Paulo não convertido em Atos 9. E Saulo, olha aí qual que era a sua grande obra. Olha aí comigo qual era a sua grande obra. E Saulo respirando, vivendo, desejando, querendo fazer ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Gosto de gente assim, perseguidor. Gosto de gente assim, tipo Claudinei. Vai ter acampamento da igreja, o vizinho mata o gato e joga lá para virar carniça, para ver se esses crentes não faz barulho. Paulo, ou Saulo, respirando ameaças de morte, dizendo assim: fala de Jesus perto de mim que eu te mato. Eu não sei se você se lembra, mas esse Saulo
é aquele homem que estava lá de pé, dando comando para que Estevão fosse apedrejado. Homem bom, cabra macho, que não recuava, que caía em suas mãos. Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco. Você acha que eram cartas de amor? Você acha que eram cartas de paixão? Não, eram cartas de autorização para matar crentes. Eram cartas de autorização para matar os convertidos a Jesus Cristo. Eram cartas de autorização para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele pediu para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Que caminho é esse, com C maiúsculo? Caminho de Jesus Cristo. Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém, para serem mortos. Importava se era homem, se era mulher, se era criança. Aceitou Jesus Cristo, deveria ser preso, levado para Jerusalém para ser morto. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, um homem que não cria em Jesus Cristo, um homem que perseguia quem cria em Jesus Cristo, chegando perto do caminho de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha que coisa! Nadab e Abiú andou nas ruas iluminadas. Paulo foi iluminado pelo poder de Deus, a mesma luz do céu veio sobre Paulo. Olha que coisa maravilhosa, a luz divina desceu sobre Paulo no caminho de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. Aqui chegamos no ponto do que é isso aqui que você precisa. Ó, você que está aqui, amarra aí. Me acompanhe. Não, a rocha. Não põe. Se isso não for carapuça para você, meu querido, eu desisto de você. É isso que você precisa. E caindo em terra, você está precisando cair de boca no chão aos pés de Jesus Cristo, meu querido. A única cura para você é cair de boca no chão diante de Jesus Cristo. A única coisa que pode curar você, você olhar e dizer assim, sim, Jesus, eu não presto, me aceita. E Paulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, que diferença. Meu Deus, que diferença de Paulo e Nadab e Abiú, homens que andaram nas ruas celestiais. Homens que eram do ofício de administrar o templo, homens que viram a Deus, mas só pensavam em trabalhar, não pensavam em amar a Jesus, a glória revelada até então. E Jesus disse a eles, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que eu te fiz? Saulo, por que você persegue tanta igreja? Ah, a igreja é chata, o pastor é chato, a igreja não tem nada. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Meu Deus! Isso só prova que você não é Paulo, que você é Nadab e Abiú. Meu Deus! Isso só te coloca perto de Nadab e Abiú. É o que Jesus disse para Paulo. Paulo, por que você está me perseguindo, querido? O que eu te fiz? Eu vim e mostrei vida. Eu vim e mostrei vida. Eu vim, salvei, curei. Por que me persegues? E Saulo então diz, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Jesus olha para ele e diz assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, lutar, se degladiar contra os agrilhões do Senhor. Sabe por que sua vida está pesada, amargurada, angustiada, sem futuro?
porque você ainda está resistindo ao chamado de Deus para a salvação na sua vida. Nadab e Abiú tentaram resolver a vida partindo de fazer alguma coisa para encontrar salvação. Enquanto você estiver nesta vida, nada vai dar certo. Nem na igreja, nem no trabalho, nem na vida, nem quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. Mas daqui em diante a vida de Paulo virou outra, porque ele viu a salvação. Mas quando você vai da salvação para fazer algo para Deus, tudo dá certo. Tudo é glorioso, catar um papel para que o irmão possa cultuar feliz, te enche da glória de Deus. Capinar o lote inteiro da igreja sem ninguém perceber, saber que foi você, te enche da glória de Deus. Sabe por que você consegue chegar aqui, ficar um culto inteiro aí, mascando chiclete que nem um morto, um peso morto, um inútil no reino espiritual? Porque você não viu a Jesus como Paulo. Você é um Nadab e um Abiú. Mas quando você chega aqui como Paulo, o homem que viu a glória de Deus, homem que viu a luz celestial, disse: eu sei, tu és Jesus, o Filho de Deus. Você não dá conta. Deixa eu te falar um trem. Depois que você vê Jesus Cristo, você nunca mais vai dar conta de cantar uma música sem levantar a sua mão. Depois que você vê Jesus, você nunca mais vai dar conta de ouvir uma palavra e não dar glória a Deus. Depois, se você é desse jeito, porque você é Nadab e Abiú, pare de ser Nadab e Abiú e veja Deus. Não é do trabalho para a salvação. Às vezes as pessoas acham que eu sou mau quando eu não escalo pessoas desviadas para ajudar nas obras da igreja. Porque eu creio que não, sempre creio que não é assim que funciona. Você ama Jesus e daí você faz coisas para Jesus. A mulher do vidro de perfume não foi lá derramar perfume em Jesus para ver se ele gostava dela, se ela amava ele. Ela tinha plena convicção de que ele era o Filho de Deus, o Rei eterno. A viúva que vai lá e deposita suas moedas, o gasofilácio, as suas únicas moedas. Ela não foi lá para ver se Deus amava ela. Ela tinha tão convicção de que Deus a amava, que ela se desprendeu e ela não aguentou, foi lá e colocou. Meu querido, você está procurando uma aceitação humana quando você parte do chamado para a salvação. Mas quando você parte da salvação para o chamado, você nada mais está fazendo do que amar o seu Salvador. Você precisa amar Jesus Cristo. Para terminar, queria dizer para você que parece um fardo pesado demais. Mas quando você é salvo, há uma promessa maravilhosa, há uma promessa que eu creio. Filipenses 2:10, porque Deus, o Deus de toda a terra, porque o Deus Todo-Poderoso opera em vós tanto o querer. Eu acho que está errado, tá não? Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha aí se eu errei alguém, olha se eu errei a referência. Quê? É o versículo 13, eu pus 10, né? Acontece. Achou o 13? Ah, tá. Para você que parte da salvação para o chamado, essa é a promessa de Deus. Porque Deus é o que opera em você, tanto o querer. Ah, eu acordei com a vontade de fazer isso para a igreja. Foi Deus que pôs o querer, a vontade de você, o querer. Mas Ele é o que opera o você fazer para Ele. É Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar na vida do salvo. Diga assim, é Deus que opera em mim o querer e o efetuar. Aí você está brigando para fazer alguma coisa para ver se Deus quer você. Não! Ame a Deus e é certo que Ele vai colocar em você um querer, é certo que Ele vai colocar em você um efetuar, é certo que Ele vai fazer algo na sua vida.
É Ele que opera em nós. Mas deixa eu te contar, aqui é que está o basquete. Segundo a sua boa vontade. É fácil identificar quando você não é convertido e quer fazer alguma coisa para se amostrar na igreja. Aí, pastor, eu tenho um chamado. Mas eu tenho chamado, mas não pode danar comigo, não. Pastor, eu tenho um chamado, mas eu tenho que ter vida social com a minha família. Porque minha família está em primeiro lugar. Não é chamado, não. Você não é nem crente. Porque amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ah, pastor, eu tenho um chamado, mas não posso ir em toda escola bíblica, não. Meu querido, então você não pode, não. Então você não tem, não. Pastor, eu tenho um chamado, mas é só de cantar, só de aparecer lá. Não posso carregar banco, não. Porque minha unha é encravada. Não, você não tem chamado. Porque deixa eu te contar uma coisa. Quem opera em você, o querer, mas o pastor só me impõe para limpar a igreja. Nossa, a irmã Alice é a pior de todas as cristãs dessa igreja. Porque tem quase 200 anos vampíricos que ela limpa a igreja. É quase 200 anos que ela é diarista da igreja. Deve que Deus não a ama. Um ímpio pensaria assim. Um crente pensaria assim. Caramba, ela faz um serviço tão bom que o dia que ela precisa operar, a gente fica assim, cadê a irmã Alice limpando a igreja? Que a igreja está com um cheiro diferente. É Deus que opera em você salvo. O querer e o efetuar. Mas, hashtag fica a dica, não é o que você quer. É segundo a boa vontade de Deus. Por isso o crente olha para Deus e diz assim, sobre terra ou mar, onde Deus mandar eu irei. Querido, é da salvação para o chamado e da salvação para o chamado. Não há escolha, não há preferências, não há coisa grande ou pequena, tudo é obra a Deus, tudo é chamado de Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Recentemente falei na reunião de pregadores, eu vou querer ser macho a partir de agora, para no meio da obra, no meio da coisa, no meio do que estiver fazendo, eu perceber que o irmão está de cara emburrada. Fala assim, vai embora. Faz mais nada não, porque Deus não se agrada. Porque se eu sou salvo, estou na boa vontade de Deus, Ele opera em mim o querer, o efetuar, e eu estou lá e faço com alegria. Não há pesado, não há nada. É Deus que opera em mim o querer e o efetuar. Mas, meu querido, a palavra de Deus diz que Deus criou até o ímpio para o dia do juízo. E eu não sei mais te dizer aos 50 anos, 54 anos de idade, eu não sei mais te dizer se Deus ama a todos. Eu sei que a palavra de Deus diz que Ele estendeu a salvação a todo aquele que crê. Mas eu entendi que o ímpio será lançado no inferno, eu entendi que algumas pessoas irão morrer na sua amargura, no seu fechamento, irão morrer na sua vaidade, no seu orgulho, e nunca encontrarão essa boa vontade de se submeter ao Senhor dos Exércitos, de dizer assim, Senhor, eu estou aqui. O fim, encerro dizendo, da nossa fé não é o chamado. O fim da nossa fé é a salvação, querido. O chamado é consequência, o chamado é bônus, o chamado é a estrelinha que você ganha, o chamado é Deus estar lá e olha e diz assim, precisa limpar a igreja. Ele olha para você e diz assim, nossa, eu amo tanto Ele que eu quero que Ele limpe a casa dos meus filhos. O chamado é bônus de quem ama a Jesus. Para você que viveu até aqui, em busca de um chamado, como fim da sua fé, se arrependa nesta noite e diga, Deus, salva-me. Desenvolva uma relação boa com a sua salvação. E Deus colocará em suas mãos, não chave de ouro, mas trabalho, mais obra, mais aquilo que precisa ser feito no seu reino. Tenha uma relação boa com a sua salvação. E Deus vai te usar, é certo. Sai da neura de ser amado, você já é.
Sai da neura de ser útil, você já é filho de Deus. Sai da neura de que igreja só é badalada no dia do evento, que eu pulo e grito e balanço. Não! Eu sirvo a Deus quando eu venho aqui limpar, eu sirvo a Deus quando eu venho aqui louvar, eu sirvo a Deus quando eu sou salvo. Sem escolher o que precisa ser feito. O fim da sua fé não é chamado, não. O objetivo central da sua fé não é ter um chamado, um serviço. O fim absoluto da sua fé é ser salvo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e este crucificado, e este ressurreto ao terceiro dia, e este ascendido ao céu pelo poder do Espírito Santo. Mas é claro que se você for salvo, Ele não vai deixar você quieto, não. Ele vai te chamar para alguma coisa. Queria orar por você nesta noite. Queria orar por você nesta noite que viveu uma vida em busca de aplausos, de serviço para se sentir filho de Deus. Queria orar por você nesta noite que tem coragem de assumir para você mesmo. Até aqui eu vi a perspectiva errada. Eu quero ser salvo, infinitamente salvo, e aí Deus usa-me como tu queres. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. E usa-me. Mas antes de usar, enche-me. Até que mim encontre só a ti. Fica de pé nessa noite. Olha para Jesus. Deixa eu te perguntar, você vai morrer Nadab e Abiú? Ou vai chegar um momento que você vai ser Paulo, vai ver a glória, vai ser salvo, vai ser filho de Deus e vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Até quando? Até quando você vai viver em busca de algo para fazer, quando você deveria viver em busca de amar o seu Salvador? Jesus Cristo te chama nesta noite. Em primeiro lugar, não para fazer algo, mas para amá-lo. E depois Ele vai te usar conforme melhor lhe aprouver. Pai, te dou graças, eu coloco diante do Senhor, Deus, nesta noite. Pai, tua igreja, minha vida, as nossas vidas, Pai. Quantas vezes, Deus, nos firmamos, nos apoiamos naquilo que fazemos, que sabemos. Quando, Deus, a nossa glória deveria ser o teu nome. Quando, Deus, deveríamos nos gloriar tão somente no Senhor, meu Pai. Chama nesta noite homens e mulheres à salvação, meu Pai. Homens e mulheres para te ver, para te amar, para saber que o Senhor é Deus. Chega, Deus de Nadabes e Abiús, meu Pai. É tempo de homens e mulheres como Saulo que vejam a tua luz e que te sirvam, Pai. E que façam a tua vontade, Deus. Pai, toma o teu povo, chama o teu povo. Abençoa o teu povo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Olha para mim. De pé ainda, olha para mim. É isso mesmo? Vai morrer Nadab e Abiú? Vai viver o resto da sua vida como Nadab e Abiú? Ainda que ande nas ruas celestiais, não irão provar a glória de amar o Salvador? Ou vão ser como Saulo, que viu a glória e se transformou em Paulo, o homem que edificou a igreja, da qual ele mesmo perseguia? Que você vai ver, como você vai gastar o resto das suas vidas a partir de hoje. Que hoje seja divisor de águas no seu coração. De pé, coração silenciosa, estamos encerrados.